Fundamentos 1856-1905. Uma ânsia de conhecimento. Em 4 de novembro de 1899, a editora de Franz Deutic, com sede em Limbitz, em Viena, publicou um livro de um vulto de Sigmund Freud, Die Trachtandung. Mas na página de rosto de A Interpretação dos Sonhos constava a data de 1900. Ainda que à primeira vista essa informação bibliográfica contraditória reflita apenas uma convenção editorial, retrospectivamente é um bom símbolo da herança intelectual e influência definitiva de Freud. Seu, abre aspas, livro dos sonhos, fecha aspas, como ele gostava de chamá-lo, era produto de uma mente moldada do século XIX, mas tornou-se propriedade amada, tripudiada e inescapável do século XX. O título do livro, especialmente em seu alemão lacônico, abre aspas, Interpretação de Sonhos, fecha aspas, era bastante provocativo. Fazia lembrar aquele tipo de brochura barata, dirigido aos crédulos e supersticiosos, que classificam os sonhos como predições de coisas boas e ruins por acontecer. Freud havia, abre aspas, ousado tomar, fecha aspas, comentou ele, abre aspas, contra as objeções da ciência rigorosa, o partido dos antigos e da superstição, fecha aspas. Mas, por algum tempo, a interpretação dos sonhos mostrou-se um pouco interesse geral. Em 6 anos foram vendidos apenas 351 exemplares, e somente em 1909 foi lançada uma segunda edição. Se, como Freud veio a crer, seu destino era realmente o de perturbar o sono da humanidade. Ele só realizaria anos depois. É instrutivo comparar essa escolha morna e insípida àquela recebida por outro clássico revolucionário que moldou a cultura moderna, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Publicou em 24 de novembro de 1859, quase 40 anos antes do livro dos sonhos de Freud, sua primeira edição em 1250 exemplares foi totalmente vendido numa tarde. E logo seguiram-se novas edições e revistas. Subversivo, o livro de Darwin ocupou o centro de agitação de um grande debate sobre a natureza do animal humano. E fora avidamente aguardado. O livro de Freud, que se revelou igualmente subversivo, de início parecia apenas esotérico e excêntrico, iguaria para poucos especialistas. Qualquer esperança de rápida e ampla aceitação de Freud pudesse nutrir mostrou-se irrealista. O trabalho de Freud fora longo, quase rivalizando com os decênios de silenciosa preparação de Darwin. Seu interesse pelos sonhos remontava a 1882. Havia começado a analisá-lo por volta de 1894. Por mais lento que tenha sido o avanço de A Interpretação dos Sonhos, ela é a peça central da vida de Freud. Ele observou em 1910 que a considerava sua, abre aspas, obra mais significativa.
Ele acrescentou, abre aspas, chegasse a ser reconhecido, a psicologia normal também teria de ser refeita sobre novas bases, fecha aspas. Em 1931, no prefácio à terceira edição inglesa, Freud prestou novamente sua ponderada homenagem ao livro dos sonhos, abre aspas. Ele encerra mesmo segundo meu atual juízo, a mais valiosa de todas as descobertas que a minha boa sorte coube fazer. Uma percepção desta ocorre no destino de alguém apenas uma vez na vida, fecha aspas. O orgulho de Freud não era descabido, apesar dos inevitáveis falsos pontos de partida e dos desvios igualmente inevitáveis de suas primeiras pesquisas. Todas as suas descobertas dos anos 1880 e 1890 confluíram para a interpretação dos sonhos. E mais, muito do que ele viria a descobrir adiante, e não só sobre sonhos, estava implícito naquelas páginas. Com abundante material bibliográfico imensamente revelador, o livro constitui uma fonte ímpar para o biógrafo de Freud. Ele resume tudo o que Freud aprendera. Na verdade, tudo o que ele era, recuando diretamente até o labirinto de sua complexa infância. Matéria para lembranças. Sigmund Freud, o grande decifrador de enigmas humanos, cresceu entre charadas e confusões suficientes para despertar o interesse de um psicanalista. Ele nasceu em 6 de maio de 1856, numa pequena vila da Morávia de Freiberg. Filho de Jacob Freud, um comerciante de lã pobre, e sua mulher Amália. Os nomes de seus pais registrou para ele na Bíblia da família. Sigmund Schlomo não sobreviveria à adolescência de Freud. Ele nunca usou Shlomo, nome do avô paterno. E depois de experimentar Sigmund, abre aspas, Sigmund, fecha aspas, nos últimos anos de escola adotou-o algum tempo após seu ingresso na Universidade de Viena, em 1873. Nota de rodapé. Mesmo então, ele continuou a hesitar. Em 1872, ainda na escola, assinou uma de suas cartas como Sigmund. Mas 3 anos depois, quando estudava medicina na Universidade de Viena, ele escreveu Sigismund Freud. Em seu exemplar de Die Abstramus des Menschen, a tradução alemã de A Origem dos Homens, de Darwin, como ele nunca fez nenhum comentário sobre as suas razões para encurtar o primeiro nome, todas as conjecturas sobre seu significado para Freud são fadadas a se manter como puras especulações. A Bíblia dos Freud também registra que Sigismund, abre aspas, ingressou no Pacto Judaico de 1856. Isto é certo, a maioria das outras informações são muito menos seguras. Freud achava que tinha, abre aspas, razões para crer, fecha aspas, que a família de seu pai havia, abre aspas, vivido por muito tempo no Reno, em Colônia, fugido para o leste
em virtude de uma perseguição aos judeus no século XIV e XV, e no decorrer do século XIX tornaram a migrar para a Lituânia através da Galícia até a Áustria germânica. Aqui Freud se baseava numa tradição familiar. Um dia, o secretário da comunidade judaica em Colônia encontrou casualmente seu pai e descreveu-lhe com um detalhe a ascendência dos Freud, remontando até as suas raízes do século XIV em Colônia. As indicações sobre os antepassados de Freud podem ser plausíveis, mas são escassas. O curso da evolução emocional de Freud, mais do que por essa minúcia cartorial e erudita genealógica, foi modelada pelas desconcertantes tramas de relações familiares, a qual ele achava muito difícil escapar. O emaranhado das configurações domésticas era muito corrente no século XIX, quando eram frequentes as mortes prematuras por partos e doenças, e muitas vezes as viúvas e viúvos se casavam logo a seguir. Mas os mistérios com que se deparou Freud eram mais intricados do que o usual. Quando Jacob Freud desposou Amália Nathanson, sua terceira mulher, em 1855, ele estava com 40 anos, 20 anos a mais do que a sua esposa. 2 filhos do primeiro casamento, o mais velho Emmanuel, casado com os filhos, e Philip, solteiro. Eram vizinhos. Emmanuel era mais velho do que a jovem e atraente madrasta, que o pai trouxera de Viena, ao passo que Philip tinha apenas 1 ano menos do que ela. Igualmente intrigante para Sigismund Freud era que um dos filhos de Emmanuel, seu primeiro companheiro de jogos, fosse 1 ano mais velho do que ele próprio, seu pequeno tio. Freud iria lembrar seu sobrinho John como amigo inseparável e, abre aspas, companheiro de minhas estrepulias, fecha aspas. Uma delas, entre as primeiras lembranças de Freud, respectivamente, investida de uma força emocional erótica que, na época, provavelmente não tinha. Ocorreu quando ele contava com cerca de 3 anos. Sigismund e John caíram em cima de Pauline, irmã de John, num campo onde colhiam flores, e arrancaram-lhe cruelmente o ramalhete. Às vezes, os 2 meninos, tão intensos na inimizade quanto na amizade, dirigiam-se mutuamente por agressões. Um episódio belicoso que entrou no repertório das lendas da família sobre Freud deu-se quando ele não tinha sequer 2 anos. Certo dia, o pai de Freud lhe perguntou por que havia atacado John, e Freud, que se ainda não falava, pelo menos pensava com clareza, defendeu-se com habilidade. Abre aspas. Bati nele porque ele bateu em mim. Fecha aspas. Retorcendo ainda mais a intrincada configuração das relações familiares de Freud, sua bela e jovem mãe parecia, aos seus olhos, combinar muito mais com seu meio-irmão Philip do que com seu pai. Mas era com o pai que Amália Freud partilhava o leito. Em 1858, com menos de 2 anos e meio, esse problema se intensificou particularmente. Nasceu sua irmã Ana. Ao relembrar esses anos, Freud achava que havia
entendido que a irmãzinha saíra do corpo de sua mãe. O que parecera mais difícil de entender era como seu meio-irmão Philip havia, de algum modo, ocupado o lugar de seu pai na concorrência dos amores da sua mãe. Será que Philip era a sua mãe aquela rivalzinha odiosa? Será que Philip dera à sua mãe aquela rivalzinha odiosa? Tudo isso era muito desconcertante, e saber dessas coisas que de certa forma era tão necessário quanto perigoso. Tais mistérios da infância deixaram sedimentos que Freud reprimiu durante anos, e só viria a recapturar através de sonhos e de uma trabalhosa autoanálise, no final dos anos 1890. Sua mente se constituía dessas coisas. A jovem mãe grávida de uma rival, e o meio-irmão, de alguma misteriosa maneira, como companheiro de sua mãe. O sobrinho mais velho do que ele, seu melhor amigo e também maior inimigo. O pai bondoso, com a idade suficiente para ser seu avô. Ele fiaria o tecido de suas teorias psicanalíticas a partir dessas experiências íntimas. Quando presenciou delas, elas voltaram a ele. Quando precisou delas, elas voltaram a ele. Freud não considerou necessário reprimir algumas verdades familiares. Evidentemente, abre aspas, meus pais eram judeus, fecha aspas. Anotou suscitadamente no breve, abre aspas, estudo autobiográfico, fecha aspas, de 1925, com visível desprezo pelos correligionários, que haviam procurado a proteção contra o antissemitismo no refúgio do batismo, ele acrescentou, abre aspas, continuarei judeu, fecha aspas. Era um judaísmo sem religião. Jacob Freud se libertara das práticas assídicas de seus antepassados. Seu casamento com Amália Nathanson foi sacramentado numa cerimônia segundo o rito reformado. Com o tempo, ele dispensou praticamente todas as observâncias religiosas, sobretudo comemorando o Purim e a Páscoa judaica como festas familiares. Seu pai lembrou Freud, em 1930, abre aspas, deixou-me crescer em completa ignorância de tudo o que me referia ao judaísmo, fecha aspas. Mas, embora empenhado em se assimilar, Jacob Freud nunca se envergonhou, nunca tentou negar sua identidade essencialmente judaica. Continuava a ler a Bíblia em casa, em hebraico, para sua edificação moral, e acreditava Freud que, abre aspas, falava a língua santa tão bem ou melhor do que o alemão, fecha aspas. Assim, Jacob Freud criou uma atmosfera onde o jovem Freud adquiriu um fascínio duradouro pela, abre aspas, história bíblica, fecha aspas. Isto é, Antigo Testamento, desde que, abre aspas, mal adquiriria a arte da literatura, fecha aspas. Mas quando o menino Freud não estava rodeado por
Mas quando o menino Freud não estava rodeado apenas por judeus, e também isso trouxe algumas complicações, a babá que cuidou dele até os 2 anos e meio era uma devota católica apostólica. A mãe de Freud lembrava dela como uma mulher de idade madura, feia e esperta. Alimentava seu pupilo com histórias pias e arrastava-o à igreja. Abre aspas. Então, fecha aspas, a mãe de Freud contou a ele, abre aspas, quando você voltar para casa, você reza e nos contava o que faz Deus Todo-Poderoso, fecha aspas. A babá fez mais, embora não esteja claro exatamente o quanto. Ela atuou, sugeriu Freud, um tanto indiretamente como sua mestra em questões sexuais. Ela era rude e muito exigente com um menininho precoce, mas achava Freud, ele a amava também por isso. Foi um amor bruscamente interrompido durante um puerpério da mãe com a sua irmã Ana. Seu meio-irmão Philip fez com que a babá fosse detida por um pequeno roubo e ela foi presa. Freud sentiu imensamente sua falta. Seu desaparecimento coincidiu com a ausência da mãe. Gerou uma lembrança vaga e desagradável que Freud só conseguiu esclarecer e interpretar muitos anos depois. Ele lembrou que havia procurado desesperadamente a mãe, gritando o tempo todo. Então Philip abriu um guarda-louça em austríaco, um Kasten, para mostrar que ela não estava presa lá dentro. Isso não acalmou Freud. Só sossegou quando sua mãe apareceu no vão da porta, esguia, linda. Porque Philip teria mostrado um guarda-louça vazio para Sigismund? Em resposta ao seu apelo pela mãe, em 1897, quando sua autoanálise estava no ponto mais intenso, Freud encontrou a resposta. Quando perguntara a Philip onde havia ido a babá, seu meio-irmão respondera que ela estava em Heiligenkreuz, trancafiada. Num gracejo referente ao fato de estar na cadeia, evidentemente Freud receara que a sua mãe também tivesse sido trancafiada. Uma rivalidade infantil com o irmão mais velho que supostamente dera um filho à sua mãe, uma curiosidade sexual, imaginar igualmente infantil, sobre bebês que saem de corpos e um triste sentimento de privação. Com a perda da babá, agitaram o menino pequeno demais para entender as ligações, mas não para sofrer. Aquela babá católica, velha e pouco atraente, como era, algumas figuras que mais tarde viriam a monopolizar sua vida imaginativa, Freud, Moisés, para não falar de Édipo. O pequeno Freud gostava de receber cuidados amorosos de duas mães. Apesar de toda a atenção dedicada ao pequeno Sigismund, Jacob e Amália Freud eram pobres. Em 1856, ano em que nasceu Freud, eles ocupavam uma única peça alugada numa casa modesta. Sua cidade em Freiberg era dominado pelo campanário alto e esguio à Igreja Católica, com seus famosos carrilhões
erguendo-se acima de algumas casas ricas e várias residências mais modestas. As principais atrações da cidade, afora a igreja, eram a vistosa praça do mercado e os aprazíveis arredores que ostentavam faixas de campos férteis, bosques densos e colinas suaves, com os montes Cárpatos elevando-se a distância tremeluzentes. No final dos anos 1850, a cidade tinha mais de 4.500 habitantes, entre os quais cerca de 130 judeus. Os Freuds moravam em Schloessengassen 117, numa casa simples de 2 andares, em cima dos aposentos do dono, um ferreiro chamado Agik. Ali em cima, em uma ferraria, nasceu Freud. Os Freud não ficaram muito tempo em Freiberg. Inicialmente mudaram-se por pouco tempo para Leipzig, em 1859. E depois, no ano seguinte, foram para Viena. A lembrança da pobreza de sua família parece ter sido dolorosa para Freud. Numa passagem autobiográfica disfarçada que inseriu num artigo de 1889, ele escreveu a si mesmo como, abre aspas, filho de pais originalmente abastardos que, creio eu, viviam naquele buraco de província com bastante conforto. Fecha aspas. Essa hipérbole é um pequeno exemplo do que Freud viria a chamar mais tarde de romance, abre aspas, romance familiar. Essa disposição generalizada entre as pessoas de achar que seus pais são mais prósperos ou mais famosos do que na realidade. Ou talvez até de inventar uma linhagem ilustre. Freud estava simplificando os motivos de sua família para sair de Freiberg e embelezando sua vida na cidade. Depois de uma catástrofe no ramo industrial em que meu pai estava empregado, fecha aspas, escreveu, abre aspas, ele perdeu sua fortuna, fecha aspas. Afinal, Jacob Freud nunca conservou totalmente aquilo de que, na verdade, nunca desfrutara. Por algum tempo, de fato, embora a situação melhorasse gradativamente, a mudança dos Freud para Viena pouco desaforo lhe trouxe. Abre aspas. Então vieram logo anos difíceis, fecha aspas. Escreveu Freud mais tarde. Abre aspas. Penso que não houve nada a respeito deles que valesse a pena lembrar. Fecha aspas. A fertilidade de Amália Freud não contribuíam para aliviar as precárias situações financeiras da família. Jacob Freud e sua mulher mudaram-se para Viena, com 2 filhos, Sigismund e Anna. Um filho, Julius, morrera em Freiberg em 1858, aos 7 meses. Então, numa rápida sequência entre 1860 e 1866, Freud foi apresentado com 4 irmãs. Freud foi presenteado com 4 irmãs: Rosa, Marie, Adolphine e Pauline, e com o caçula Alexander. Notas de rodapé.
Segundo uma tradição familiar registrada por Anna, irmã de Freud, o nome Alexander foi escolhido numa reunião da família sugerido pelo menino Freud, com 10 anos de idade, em lembrança da magnanimidade Segundo uma tradição familiar registrada por Anna, irmã de Freud, o nome Alexander foi escolhido numa reunião da família sugerido pelo menino Freud, com 10 anos de idade. Uma lembrança da magnanimidade de Alexandre, em sua bravura como líder militar. Para estas e outras abreviaturas e formas traduzidas, ver página 588. 65 e no começo de 1866, o rigor daqueles anos foi intensificado com o indiciamento, condenação e prisão de Joseph Freud, irmão de Jacob Freud, por negociar com ruflos falsos. A catástrofe foi traumática para a família. Freud não gostava de seu tio, Joseph, que invadia seus sonhos. Ele lembrou em A Interpretação dos Sonhos que os cabelos de seu pai, com a calamidade, encarneceram de desgosto em poucos dias. Provavelmente o desgosto de Jacob Freud se mesclava à angústia. Existem indicações de que ele e seus filhos mais velhos, que tinham migrado de Manchester, estavam implicados nas atividades de Joseph Freud. As dificuldades econômicas e a desgraça familiar não eram as únicas razões pelas quais Freud achava que seus primeiros anos em Viena não mereciam ser lembrados. Ele sentia falta de Freiberg, principalmente dos lindos campos onde se situava a cidade. Abre aspas. Nunca me senti realmente à vontade na cidade. Fecha aspas. Confessou em 1899, abre aspas. Agora penso que nunca superei a saudade dos belos bosques da minha casa, para onde, como prova de uma lembrança que resta daqueles dias. Mal sabendo andar, eu costumava fugir de meu pai, fecha aspas. Em 1931, quando o prefeito de Pribor inaugurou uma placa de bronze comemorativa no local de nascimento de Freud, este, então com 75 anos, enumerou rapidamente as vicissitudes de sua vida numa carta de agradecimento e destacou uma relíquia conservada de seu passado distante. Abre aspas, no fundo de mim, encoberta ainda vive aquela criança feliz de Freiberg, o filho primogênito de uma mãe jovem que havia recebido as primeiras impressões indeletáveis desse ar, dessa terra. Fecha aspas. Isto é, isso é mais do que um palavrório de ocasião ou polidez social. A retórica rítmica, abre aspas, desse ar, desta terra, fecha aspas, traz sua própria confirmação. Ele desce até as camadas mais secretas da mente de Freud, revelando sua sede nunca saciada por aqueles dias em que amava a mãe jovem e bonita,
e fugia do velho pai. Não surpreende que Freud nunca viesse a superar seus sentimentos ambíguos a respeito de Viena. Martin, o filho de Freud, sugeriu que a aversão por Viena, frequentemente expressa por seu pai, era, na verdade, uma declaração de amor encoberta. A característica do autêntico vienense não é a de se deleitar em encontrar defeitos em sua adorável cidade. Com efeito, para alguém que odiava Viena com tanta ferocidade como Freud dizia a todos, ele deu mostra de uma rara resistência em deixá-la. Seu inglês era excelente, tinha boas ligações com o exterior, contava com convites reiterados de se instalar em outro país, mas ele ficou até que não pôde mais. Abre aspas. O sentimento de vitória com a libertação vem demasiado entremeado com tristeza, fecha aspas. Escreveu já muito velho, logo depois de chegar a Londres, no início de julho de 1838, abre aspas, pois ainda assim amava-se muito a prisão da qual se fora libertado. Fecha aspas. Evidentemente, sua ambivalência tinha raízes profundas. Por mais que se pudesse amá-la, Viena se convertera numa prisão. Mas Freud havia semeado declarações de ódios em suas correspondências muito antes que os nazistas entrassem no país. Não há nenhum maneirismo ou afetação nelas, abre aspas. Poupo-lhe qualquer referência à impressão que me deu Viena, fecha aspas. Escreveu ele aos 17 anos para um amigo Emil Fluss, depois de voltar de Freiberg, abre aspas, foi desagradável para mim, fecha aspas. Mais tarde, escrevendo de Berlim à sua noiva Martha Bernardes, ele confessou, abre aspas, Viena me oprime, talvez mais do que o que seria bom. Fecha aspas. Bom para ele, pretendia dizer. A Catedral de Santo Estevão, que dominava a linha no horizonte de Viena, para ele era apenas, disse a ela, abre aspas, aquele abominável campanário. Freud reconhecia que, nesses dardos de crítica hostil, vinha emergindo algo cuidadosamente enterrado. Seu ódio a Viena, julgava ele, tocava as raias do pessoal, abre aspas, e ao contrário do gigante, Anteu, reúno forças para sempre e tiro os pés do solo natal, fecha aspas. Viena nunca deixou totalmente de ser, para ele, o teatro da miséria, do repetido malogro, da solidão adiada e prolongada, dos incidentes desagradáveis de aversão aos judeus. O fato de passar as férias nas montanhas, em longos passeios pelos campos, também dá algumas indicações sobre seus sentimentos. Viena não era Freiberg. Esse diagnóstico tem seu lado implausível. Nada parece mais desesperadamente urbano do que a psicanálise. Essa teoria, a terapia inventada pelo e para o burguês da cidade. Freud também era um citadino em sua quintessência, trabalhando todos os dias no consultório e todas as noites no gabinete, dando passeios diários pela Viena moderna que estava sendo construída. Quando ele era estudante e jovem médico,
quando ele era estudante e jovem médico. Muitos observadores, de fato, consideravam a psicanálise, assim como seu fundador, como um fenômeno não só urbano, mas especialmente vienense. Freud negava isto com veemência quando o psicólogo francês Pierre Janet sugeriu que a psicanálise só poderia ter brotado na atmosfera sensual de Viena. Freud considerou sua insinuação como uma injúria maliciosa e, no fundo, antissemita. Na verdade, Freud poderia ter desenvolvido suas ideias em qualquer cidade que contasse com uma faculdade de medicina de primeira ordem e um público culto suficiente, rico, numeroso, que lhe trouxesse pacientes. É óbvio que Freud, que nunca esqueceu dos bosques em torno de Freiberg, não era nenhum caipira ambulante apanhando pelo destino da cidade opressora. Mas a Viena de Freud gradualmente ideou para si não era a Viena da corte, dos cafés, dos salões e da opereta. Essas Vienas contribuíram pouquíssimo para o avanço da obra de Freud. Não é por acaso que sua noiva haveria de ser de Hamburgo. Seus adeptos preferidos de Zurique, Budapeste, Londres e lugares ainda mais distantes. E que suas teorias psicológicas viriam a se formar num universo intelectual suficientemente amplo para abarcar toda a cultura ocidental. No entanto, foi em Viena que Freud se instalou e ficou. Seu pai não era uma pessoa que facilitasse as coisas. Otimista incurável, pelo menos na aparência, era um pequeno comerciante sem recursos suficientes para enfrentar o mundo em industrialização à sua volta. Ele era amável, generoso, aberto aos prazeres, firmemente convicto dos dotes excepcionais do filho, Sigismund. Todos os membros da família o amavam, lembrava seu neto Martin Freud. Ele era, abre aspas, extremamente simpático conosco, os pequeninos, fecha aspas. Trazendo presente e contando histórias divertidas, todo mundo, abre aspas, tratavam-o com grande respeito, fecha aspas. Mas para seu filho Sigismund, Jacob Freud seria muito mais problemático. A atraente juventude e extraordinária beleza de sua mãe não facilitavam em nada a tarefa emocional do jovem Freud. Mais tarde ele recuperaria uma experiência de infância, um daqueles, abre aspas, detalhes significativos, fecha aspas, que resgatou da amnésia difusa que reveste os primeiros anos de todo mundo. A lembrança lhe voltou em outubro de 1897, no meio de sua autoanálise, quando as descobertas sobre sua vida inconsciente passaram a emergir para ele numa profusão vertiginosa. Entre 2 e 2 anos, em meio de idade, disse ele a seu amigo íntimo Winhey Flies, sua, abre aspas, libido de relação a matrem havia despertado, fecha aspas. Durante uma viagem noturna de trem a Leibniz, a Viena, quando tivera, abre aspas, a oportunidade de vê-la nuda, fecha aspas. Logo depois de recuperar essa intrigante lembrança, Freud recordou que recebera bem a morte de seu irmão de colo, Julius, que havia nascido há cerca de 17 meses depois dele, sentindo, abre aspas, desejos malévolos idênticos, ciúmes infantil. Desejos malévolos e autêntico ciúme infantil, fecha aspas. Esse irmão e John, sobrinho de Freud,
um ano mais velho do que ele, abre aspas, agora definem o que há de neurótico, mas também de intenso em todas as minhas amizades. Fecha aspas. Amor e ódio. Essas forças elementares julgam essas forças elementares lutando pelo destino humano, forças que viriam a somar com grandes vultos nos textos psicológicos maduros de Freud. Confrontavam-se nesta reminiscência. Por vezes, Freud cometeu erros notáveis ao recordar-se de seu passado infantil, e eis um deles. Na verdade, ele tinha cerca de 4 anos e não apenas pouco mais de 2, na ocasião em que vislumbrou sua mãe nua. Ele era maior, mais forte, mais capaz de voyeurismo e desejos explícito do que se permitiu em consciência ao recuperar a lembrança de ter visto Matre Nudan. Não menos notável é que mesmo aos 41 anos, já sendo o mesmo convencional dos exploradores dos domínios proibidos da sexualidade, Freud não conseguiu narrar esse episódio excitante sem deslizar para um latim seguro e distanciador. Qualquer que fosse a natureza exata do incidente, teria apaixonada, enérgica, qualquer que fosse a natureza exata do incidente, seria apaixonada, enérgica e dominadora mãe, quem muito mais do que o pai amável, mas um tanto incapaz, viria a prepará-lo para uma vida de investigação ousada, fama fugídia e êxito incerto. A capacidade de vencer uma doença dos pulmões, a filha mais nova de Freud, Anna, designou-a como um mal tuberculoso, devido à qual ela foi durante vários verões às instâncias hidrominerais, é um tributo à sua vitalidade. Afinal, Freud nunca explorou completamente o significado de seus laços apaixonados e inconscientes com essa imponente figura materna. Embora muitos pacientes seus fossem mulheres e tenham escrito muito sobre elas, durante toda a sua vida ele gostou de dizer que a mulher continuava sendo para ele um continente inexplorado. Parece muito provável que parte dessa obscuridade tivesse uma origem autoprotetora. Notas de rodapé. Sobre esse continente explorando a mulher. Ver página 457, 454. E os sentimentos equívocos de Freud em relação ao pai estavam muito mais próximos da superfície. Prova disso é outra de suas lembranças fundamentais da infância, mais patética do que excitante. A recordação perturbou-o, ao mesmo tempo fascinou-o. Abre aspas. Eu devia ter 10 ou 12 anos quando meu pai começou a me levar em seus passeios. Fecha aspas. E a conversa sobre o mundo que ele conhecera. Um dia para mostrar como a vida havia melhorado radicalmente para os judeus na Áustria, Jacob Freud contou esse caso ao filho. Abre aspas. Quando eu era rapaz, num sábado fui dar
uma volta pelas ruas da cidade onde você nasceu, todos lindamente enfeitados com um gorro de pele novo na cabeça. Então vem um cristão de lanço, atira meu gorro no estrume e grita: Judeu, fora da calçada. Interessado, Freud perguntou ao pai: E o que você fez? E veio a calma da resposta: Desci para a rua e apanhei meu gorro. Fecha aspas. A reação dócil de seu pai lembrou Freud de modo ponderado, mas também um pouco duro. Abre aspas. Não me pareceu heróica. Fecha aspas. Então, seu pai não era abre aspas, homem grande e forte. Fecha aspas. Então, seu pai não era um homem grande e forte? Aguilhoado pelo obstáculo de um judeu covarde, rebaixando-se frente a um cristão, Freud desenvolveu fantasias de vingança. Identificou-se com o magnífico e intrépido semita Aníbal, que jurava vingar Cartago, por mais poderoso que fossem os romanos. E elevou a símbolo com contraste entre tenacidade do povo judeu e a organização da Igreja Católica. Eles nunca veriam a ele, Freud apanhando seu gorro numa sarjeta imunda. Notas de rodapé. Freud tinha ida, suspeito eu, outra razão para esconder como seu herói favorito e imortal comandante que, contra todas as probabilidades, quase conquistou a odiada e odiosa Roma, razão que provavelmente não era consciente para ele. Assim como ao dar o nome de Alexandre ao seu irmão mais novo, ele estava celebrando um conquistador cuja fama torna-se maior do que a do seu pai, Filipe da Macedônia, que por direito próprio foi um grande homem. Da mesma forma com Aníbal, ele também poderia se identificar imaginariamente com outra poderosa figura cuja fama sobrepunha a do seu pai, Amílcar. E quando, com Filipe da Macedônia, foi um estadista e líder militar de envergadura histórica. Em sua psicopatologia da vida cotidiana, o próprio Freud relacionou a escolha de Aníbal a seu pai. Em A Interpretação dos Sonhos, ele incorrega num curioso lapso ao chamar o pai de Aníbal como Asdrubal, ao invés de Amílcar, e julgou que isso lhe se relacionava de alguma forma com a sua satisfação pela conduta de Jacob Freud frente aos antissemitas. Mas, muito provável, havia ainda um elemento edipiano nas escolhas de Freud. Ele poderia se mostrar superior a seu pai, quer dizer, vencer a luta edipiana, sem precisar rebaixá-lo demais. Com isso, em casa, Freud seria vitorioso, ao mesmo tempo respeitando seu inimigo.
Este era o garoto que, aos 14 anos, desempenhou o papel de Brutus num monólogo em Os Bandoleiros, a peça revolucionária de Friedrich Schindler. Desde os dias da sua infância, uma demonstração categórica de independência intelectual, raiva controlada, coragem física a respeito próprio, enquanto judeu, uniram-se numa amálgama extremamente pessoal e indestrutível no caráter de Freud. Se os sentimentos de Freud em relação aos pais eram intrincados, a fé deles no filho parecia ser absoluta. No seu aniversário de 35 anos, seu pai deu ao querido filho sua Bíblia com uma dedicatória em hebraico. Abre aspas. Foi no 7º ano de sua vida. Fecha aspas. Iniciava ela, abre aspas, que o Espírito de Deus começou a conduzi-lo ao saber. Fecha aspas. Realmente, para Freud, os felizes presságios de futura fama eram muito anteriores à precoce paixão do filho pela leitura. Em sua interpretação dos sonhos, ao buscar uma explicação para um desses sonhos de imaginação, Freud lembrou um conto, abre aspas, que eu vi com muita frequência na minha infância, fecha aspas. Parece que, em seu nascimento, abre aspas, uma velha camponesa havia profetizado à mãe, feliz com seu primeiro filho, que ela dera ao mundo um grande homem, fecha aspas. Freud comentou Sardônio, que traz profecias de tentativas e muitas velhas camponesas ou outras anciãs cujo poder no mundo passou e por isso voltaram-se para o futuro. Mas isso não será sido em prejuízo da profetisa. Mas seu ceticismo não era inteiramente consistente, ele não se negava a depositar alguma confiança nesse lisonjeiro prognóstico. E observou que o clima numa família que contava e recontava tais casos só poderia alimentar seu desejo de grandeza. Outro episódio que ele lembrou com absoluta precisão reforçava a convicção de seus pais de que albergavam um gênio. Ele tinha 11 ou 12 anos e estava sentado com os pais num dos restaurantes de Praten, o famoso parque em Viena, num poetrasto ambulante. Estava passando de mesa em mesa, improvisando versinhos e troca de algumas moedas sobre qualquer tema proposto. Abre aspas. Mandaram-me chamar o profeta, mandaram-me chamar o poeta à nossa mesa. E ele se mostrou agradecido ao mensageiro. Antes de perguntar pelo tema, soltou alguns versos a meu respeito, e, inspirado, declarou que algum dia, provavelmente, eu me tornaria um ministro. Fecha aspas. No clima literal que dominava a Áustria nos anos 1860, a profecia parecia plenamente sensata. Olhando para trás, Freud atribuiu seu projeto de estudar direito à impressão desse gênero. Era absolutamente natural que esse rapaz extremamente promissor fosse favorito declarado da família. Sua irmã Ana afirma que ele teve um quarto para si. Por maiores que fossem as dificuldades financeiras de seus pais.
Quando chegaram a Viena, os Freudes foram para o tradicional bairro judeu, Leopoldstadt, que se estendia na extremidade nordeste da cidade. Fora outrora o gueto em Viena. E absorvendo um fluxo sempre crescente de imigrantes judeus na Europa Oriental, estava rapidamente se convertendo outra vez numa espécie de gueto. Por volta de 1860, cerca de 15 mil judeus que moravam em Viena concentravam-se nesse bairro.